Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma das palavras mais duras que Jesus deu no Novo Testamento. Pelo menos para mim sempre causou grande impressão o que aqui diz. Ele faz um louvor ao Pai. Ele diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Deus se esconde. Isso é uma palavra muito dura, porque nós todos estamos muito acostumados a pensar que Deus se revela, Ele se entrega, Ele se faz ver, Ele se mostra. Mas Jesus está louvando o Pai por esconder a sua revelação aos sábios e inteligentes. Ou seja, aqueles que se julgam sábios, aqueles que, possuindo uma inteligência meramente humana, continuamente criam entraves para Deus, pretendendo emparedá-lo, pretendendo colocar Deus numa disjuntiva contra a parede. Nós vemos, por exemplo, casos tão interessantes. Me lembro de um sociólogo que chorava, dizendo que ele não conseguia crer. Ele tinha procurado Deus tão exaustivamente com a sua razão que não conseguia crer. Uma escritora muito conhecida no Brasil, a Raquel de Queiroz, deu um depoimento, uma entrevista, dizendo que ela não conseguia crer. Como é possível que pessoas tão estudadas não consigam crer? As sociedades que mais têm, digamos, qualidade na educação, são aquelas sociedades com maior número de ateus. E mesmo quando nós ouvimos alguns ateus falarem, por exemplo, do mundo da física, eles não conseguem crer. Esses dias eu vi um debate entre um ateu físico e um filósofo cristão, católico. E o ateu dizia: olha, eu não consigo acreditar em Deus até que Deus apareça assim no meio da Praça da Sé. Ou seja, é claro que ele não vai conhecer Deus desse modo. Por quê? Deus não é uma coisa, um objeto que existe no universo que a gente vê de fora. Como diz São Paulo, nele vivemos, nos movemos e somos. Conhecer Deus não é conhecer um objeto exterior, é conhecer aquele que é sujeitíssimo, aquele que está por trás de tudo. Tudo existe nele, tudo se move por ele. E é por isso que, para conhecê-lo, o Senhor coloca como condição a simplicidade de coração. Ele diz: escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Aos pequeninos. O que é ser pequenino para o Evangelho? Ser pequenino para o Evangelho é ser ensinável, é ser conduzível, é ser dócil, é se surpreender, é saber que não sabe, é abrir-se interiormente. A primeira leitura, esse trecho lindo do capítulo 11 do profeta Isaías,
em que ele diz que nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Ele descreve os 7 dons do Espírito Santo, e depois ele diz: ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. E diz abaixo: o lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos. É uma imagem da mansidão das almas humildes, de quem não se considera no direito de exigir nada de Deus, de quem despretensiosamente se coloca no chão, de quem não tem arrogância, de quem está despido de pretensões vaidosas, de quem simplesmente contempla a ordem do universo e acha absurdo que não tenha um autor. Pela grandeza, pela complexidade, pela exuberância, pela beleza, pela excelência. É preciso ser simples de coração. O simples de coração talvez não tenha estudo, mas ele conhece Deus. Ele é capaz de perceber Deus numa flor que se abre, numa chuva generosa que caudalosamente irriga a terra. Sobretudo, ele é capaz de encontrar Deus nos grandes sinais de gratuidade humana, quando no mundo de pessoas egoístas, de repente brota bondade, serviço, atenção, alegria. Tudo isso é revelação de Deus. E nós só discerniremos a sua vinda se nós percebermos a sua presença nesses pequenos sinais. Jesus termina o Evangelho dizendo: ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, eu não procuro Deus como o resultado de uma equação, ou como o fator que, digamos, é o pressuposto da equação inteira. Eu procuro alguém. É o Pai e o Filho. É o Pai no Filho. É pelo Filho o Pai. Eu procuro alguém que está conversando comigo, alguém com quem eu quero conversar. Alguém que dialoga comigo, com quem eu estou dialogando. E é nesse diálogo que os santos se entretêm. Perceber que no silêncio de todas as coisas Deus está falando. Isso é extraordinário, porque só os santos percebem isso. Só realmente quem tem fé, uma fé profunda no coração. Vamos pedir a Deus que nos faça entrar nesse diálogo eterno de amor entre o Pai e o Filho, que acontece dentro de nós. Porque se nele vivemos, nos movemos e somos, Deus está em nós, falando a sua palavra eterna.
E se nós nos voltarmos intimamente para ela, nós perceberemos que tem alguém conversando conosco, alguém nos amando, alguém nos iluminando por dentro, alguém nos movendo. E descobrindo, nós poderemos assim fazer o caminho inverso dos sábios e dos entendidos. Conhecer Deus como a essência da nossa vida.